Olá galera que acompanha o canal Ônibus Doméstico, tudo bem com vocês? E hoje o nosso bate-papo, a nossa dúvida hoje vai ser sobre peças recondicionadas e peças remanufaturadas, né? Qual que é a diferença, né? Tem gente que acha que a recondicionada e a remanufaturada é a mesma coisa, né? Mas não é não, tem muita diferença. Você recondicionada, que é a peça recondicionada, o que eles fazem com a peça recondicionada? Eles vão lá, pegam aquela peça antiga, tá? Aí prevalece lá o corpo da peça e alguns agregados que tem dentro dela, e eles vão simplesmente só trocar aquilo que deu defeito, somente aquela pecinha que deu defeito, né? Diferente da remanufaturada. A remanufaturada, a própria empresa que produz aquela peça, ela vai pegar aquela peça que é remanufaturada, o corpo dela ali dentro vai ter os agregados, ele vai substituir tudo que tem lá dentro e vai colocar novo. Ou seja, vamos dar um exemplo de um amortecedor, tá? Pegamos um amortecedor, aquela peça comprida. Então ela tem o corpo dela, que é aquele cano preto, mas dentro tem a haste, tem mola, tem óleo, alguns vai gás, tem alguns retentores. Então a remanufaturada aproveita-se somente a parte externa, que é o corpo, que é o casco, porém dentro é trocado tudo, todos os componentes que vai ali dentro, que agregam ali e que faz com que o conjunto funcione, é trocado, é substituído. Então essa é a peça remanufaturada, tá? No caso, essas peças remanufaturadas, poucas empresas que fazem esse trabalho, tá? Tem aí algumas empresas aí, eu andei levantando, tem, mas são poucas, tá? Porém, a peça recondicionada, tem várias empresas que faz o recondicionamento da peça. Aí eu te pergunto, mas será que vale a pena a peça recondicionada e a peça original? Veja só, depende das suas necessidades, tá? Ou seja, voltando novamente aqui, falar sobre o amortecedor. Hoje um amortecedor aí, novo, no mercado aí, um amortecedorzinho mais baratinho aí, vamos pôr assim, por exemplo, desse do ônibus aí, que é o O371, eu vou pagar em média R$500, um amortecedor novo, de qualidade, com garantia, R$500. Já um amortecedor recondicionado, não remanufaturado, tá? Um recondicionado, ele vai sair a média de R$150 para mim. Ou seja, eu estaria economizando aí R$350. Só que tem que ver se essa peça ela vai aguentar o tanto que uma peça nova aguenta. Então, de repente não compensa. Porém, de repente compensa, depende das suas necessidades. Porém, eu volto a frisar, nada melhor do que uma peça boa, uma peça nova e com garantia, tá? Lembrando que a peça remanufaturada, ela também tem garantia, só que não dura tanto como uma peça original, tá? A peça remanufaturada, eles trocam todos os agregados. É uma peça, vamos dizer, quase que nova. Só que daí tem um detalhe. Daí você fala assim, então a remanufaturada é melhor? Eu diria que não até. Por quê? Se você pega uma peça nova, ela está nova. Por exemplo, o corpo dela, como nós estamos falando de amortecedor, ela vai aguentar uma certa temperatura de ambiente, seja calor, seja frio, seja impacto. Você pegando uma peça recondicionada, que foi trocado ali só o que realmente deu problema, e aproveitando aquele casco dele, você não sabe se aquele casco, se aquele veículo no qual ele estava aplicado, passou por digamos assim, um incêndio em veículo e superaqueceu, ou passou por um enchente, ficou dias na água ali, enferrujou, e daí só foram lá lixar e pintaram. Então, a vida útil daquele componente, mesmo sendo casco, ele também vai diminuir e não vai ser resistente. Então,
que eu quero dizer que não adianta você trocar todos os agregados dentro, se o próprio casco dele ali for antigo e ter sofrido algum tipo de avaria e realmente só terem pintado ele, sabe? Então, na peça recondicionada, a gente corre esse risco, porque a gente não sabe o que aconteceu com aquela peça quando ela estava aplicada em um veículo. Portanto, assim, peças recondicionadas e peças remanufaturadas. Ambas são diferentes. A recondicionada, ela tem menos qualidade. A remanufaturada, ela tem um pouquinho mais de qualidade, porém, não chega perto da original. Então, essa é a diferença dessas peças, entendeu? A remanufaturada, ela não é original, por ela ter sido já usada e trocado alguns componentes, né? A diferença aqui da remanufaturada é essa, eles vão trocar os componentes ali todos de dentro, não só o que deu problema. Agora imagine só um amortecedor recondicionado. Você compra um amortecedor recondicionado e ali no trabalho de recondicionamento dele foi trocado só o óleo ou o gás. Ele vai ter uma boa pressão temporariamente, porque não foi trocado a haste, não foi trocado ali o zêmbolo dele, não foi trocado os anéis, as borrachas, talvez ali os agregados ali dentro estão com problema também, não era somente o óleo ou o gás. Então, brevemente, essa peça vai dar um problema e realmente já deve ter passado a garantia e você vai acabar perdendo. Portanto, se possível, utilize no seu ônibus peças originais, peças de qualidade, principalmente no que tange a direção, freio e tudo aquilo que implica na segurança do veículo. Por exemplo, se você for fazer sistema de freio do seu ônibus, nunca compre peça recondicionada, utilize peças originais, né? Lona de freio, pastilha de freio originais. Sabemos que tem várias marcas, mas sabemos que tem muitos problemas aí a você comprar aí um disco de freio ou uma lona de freio ou até mesmo uma pastilha de freio de má qualidade que não seja original. Ela pode envidrar, ela pode dar problema e são componentes caros, né? Então a gente oriente que sempre utilize peças originais. Beleza, galera? Essa foi a dica de hoje. Falamos sobre peças originais, peças não originais e remanufaturada e recondicionada. Beleza? Quero pedir para vocês aí, se você gostou, se inscreve no canal, dá um like, curte, ative o sininho aí das notificações, que é para a gente vir cada dia mais com vídeos e dicas diferentes para vocês. Beleza, galera? Até a próxima!